Tá querendo investir, mas está perdido sem saber por onde começar? Nesse vídeo eu vou te ajudar e te dar o passo a passo para que você saia da perdição e entre com os dois pés no mundo dos investimentos. E eu vou fazer isso usando os ETFs, que é uma das modalidades mais simples que nós temos para quem está iniciando. Mas o que é um ETF? Um ETF é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores, que está atrelado ou espelhado a algum índice, como por exemplo o índice Ibovespa. Como todo ativo, ele apresenta vantagens e desvantagens. Vou começar pelas vantagens de se investir com ETFs. A primeira delas é a diversificação. Essa é uma das principais vantagens quando a gente pensa em ETF. E essa vantagem ela se justifica, pois você não consegue, por exemplo, ter uma carteira de 80 ações, de 500 ações. Então, se você quer estar exposto à economia brasileira, por exemplo, você pode comprar um ETF atrelado ao índice Ibovespa. Mas se você quer investir nos Estados Unidos, você pode comprar um ETF atrelado ao S&P 500 ou ao Nasdaq. De toda forma, o ETF serve justamente para isso, para você que está iniciando, quer montar uma carteira de investimentos simples e de fácil acompanhamento, pois assim você vai ter um retorno de mercado e vai começar a sentir o que é ter renda fixa, renda variável e saber um pouco mais sobre investimentos. Outro ponto importante é que os ETFs têm um custo muito baixo, entre 0,10% e 0,25% ao ano, ou seja, esse custo é apenas para fazer a manutenção e o gerenciamento da carteira. Outro ponto que vale destacar é que o ETF é uma forma de você introduzir no mundo dos investimentos. Pois, por exemplo, você deseja comprar Bitcoin, mas não sabe como comprar um Bitcoin, você pode comprar através de um ETF e assim você se expõe a esse mercado até você entender como é que ele funciona e aí sim, você entendendo como que é, você pode comprar diretamente o ativo. Mas antes você começa com um ETF, que é uma maneira simples e fácil de entender. Mas os ETFs têm alguma desvantagem? Sim, ele tem algumas desvantagens, que são elas: a baixa liquidez, pois no Brasil principalmente, os ETFs ainda é um mercado muito pequeno, mas que deve crescer nos próximos anos. Então, essa liquidez às vezes acaba atrapalhando, mas não impede totalmente de você comprar ou vender o seu ativo. Outro ponto que faz as pessoas se afastarem dos ETFs é que no Brasil eles não pagam dividendos. Só que esses dividendos que o ETF paga, ele é reinvestido no próprio fundo, ou seja, ajuda a aumentar aí a sua valorização. Outro fator que desabona os ETFs é que ele não tem a isenção dos R$20 mil mensais que as ações proporcionam. Ou seja, se você tiver lucro ao vender o seu ETF, você vai ter que pagar 15% sobre esse lucro para a Receita Federal. Pensando na estratégia para você começar a investir, eu montei uma pequena carteira com ETFs, lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, é apenas uma forma educacional de você entender como que funciona esses ativos. Pensando nisso, eu montei uma carteira com alguns requisitos básicos e uma diversificação ainda maior da nossa carteira. O primeiro deles é o Divo 11, que é uma cesta de ativos contendo as boas ações pagadoras de dividendos. Ainda que ele não pague dividendos diretamente para você, só o fato dele reinvestir no próprio fundo ajuda a aumentar a rentabilidade dele. Outro ativo que eu não poderia deixar de trazer é o SPXB11, que compõe as 500 maiores ações dos Estados Unidos, como por exemplo Microsoft, Google, Netflix, Apple e Amazon. Ou seja, está exposto às grandes corporações que dominam o mundo, faz sentido numa carteira de ETFs também. Além disso, é uma forma de estar exposto ao dólar também. Outro ativo que não poderia faltar na nossa carteira é um ETF atrelado ao IMA B5, que nada mais é uma cesta de títulos públicos atrelados à inflação. Por que é importante ter esse tipo de ETF na nossa carteira?
Primeiro que o Brasil, estruturalmente, sempre tem uma inflação por volta de 5 a 6%. Então é interessante que nós temos um ETF para manter o nosso poder de compra. Outra vantagem desse ETF é que ele cobra apenas 15% na venda desse ativo, diferente dos títulos públicos, onde você tem aí uma tabela regressiva. Ainda mais para você que quer investir mensalmente, então ele faz sentido estar na nossa carteira. Então a nossa carteira ficou assim: o Divo 11, o NTN-B11, o SPX-B11 e eu vou acrescentar também um pouco de Hash 11. Hash 11 é um ETF atrelado a criptomoedas. Por que é importante estar exposto a esse tipo de ativo? Porque, ainda que nós não saibamos a natureza completa do Bitcoin, se um dia ele chegar a valorizar bastante, faz sentido ter um pouco na nossa carteira. Então, nós já compramos ele um pouquinho. Então, eu escolhi aí 4 ativos para compor a nossa carteira de investimentos através dos ETFs. Tudo isso vai ficar por volta dos 200 a 250 reais mensalmente, o que não é um valor muito alto e dá para quase todo mundo fazer esse tipo de investimento. Outra vantagem dessa carteira é que ela é a diversificação da diversificação, pois um ETF ele já é diversificado, 4 ETFs é muito mais. Se você gostou desse vídeo e a partir dele vai começar a investir em ETFs, deixa o like e compartilha com mais gente que quer aprender a investir, mas não sabe por onde começar. Os ETFs é uma ótima estratégia para quem está começando e ainda não entende nada sobre o mundo dos investimentos, mas que quer aprender e quer evoluir. Além disso, você ter entre 4 e 5 ativos na sua carteira fica muito mais fácil de gerenciar, acompanhar e também na hora de declarar o imposto de renda fica muito mais simples. E até o próximo vídeo.